1 Coríntios, capítulo 11. Aleluias. 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 26. Amém? Enquanto você abre aí, se colocando de pé. Começa nessa semana. Quem deseja ser batizado? Quem não é batizado e deseja ser batizado, levanta as mãos. Quinta-feira nós vamos começar a aula de batismo. Amém? Caso você queira participar, vem quinta-feira, serão 3 quinta-feiras e no dia 23 de outubro teremos o nosso batismo. Pastor, eu estou em dúvida em me batizar, mas eu queria participar da aula. Posso? Deve. Né? A Bíblia diz assim em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você vai vir e vai conhecer o que é uma aula de batismo, qual que é essa preparação, entre aspas, mas a aula é para te ensinar um pouco mais sobre o batismo e ali tirar as suas dúvidas, amém? Não venha amordaçado, porque às vezes tem aula e eu entendeu, tem alguma dúvida? Quando sai, eu estou com dúvida. Aí não pergunta nada, né? Pode perguntar e ficar à vontade em nome de Jesus, porque esse é um momento para você, amém? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Em algumas versões, partido por vós. Faça isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele, repita comigo, até que Ele, e você toma seu assento em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vamos dar uma pequena passeada na Bíblia, porque nós vamos falar de uma pregação viva de Jesus. Ele é vivo. Você pode glorificar a Deus porque Ele é vivo? Nós vamos falar de uma pregação viva de Jesus. Poderíamos falar na pregação onde Ele está no monte, aplicando o sermão, aonde Ele vai ministrar: arrependei-vos. Esse é o início da pregação de Jesus. Essa passagem em Coríntios vai falar no final da pregação de Jesus em terra. É por isso que Ele vai falar conosco dessa forma. E se eu fosse dar um tema para essa pregação de Jesus, seria: prego o que eu vivo. E vivo o que eu prego. Quando olhamos para a história de Jesus na terra, podemos levar os nossos pensamentos do capítulo 4 de Mateus até a última ceia. Ali Jesus, Ele viveu tudo que Ele pregava. Quando pega um pouquinho antes de terminar a ceia, um pouquinho antes, alguns capítulos, e até a ceia, Ele vai viver aquilo que Ele pregou. Ele não tinha vivido ainda. Quem conseguiu entender, diga amém. Até a ceia, Ele pregou o que Ele viveu, com exemplos práticos para nos ensinar. Até o anúncio da ceia, Ele pregou aquilo que ainda Ele não viveu. Não entendi. Ele disse: esse pão é o meu corpo, que será, futuro,
partido por vós. Ele não viveu isso ainda. Ele está pregando algo que ele não viveu, porém, eu prego que eu vivo. Para nós, como seres humanos, talvez não venhamos, ou até indagar a Jesus, como que o Senhor prega o que o Senhor ainda não viveu, mas para ele, desde o princípio, já estava escrito. Em Isaías 40 vai dizer que uma voz que clama no deserto anunciará aquele que vem remir os nossos pecados. Já estava escrito. E quando olhamos, meus amados, para a vida de Jesus, ele nos ensina sempre com exemplos práticos. Prático. O que é prático? É aquilo que é fácil? Não. Eu estou falando que ele praticou. E por que ele praticou? Para nos ensinar. Sempre, quando olhamos para a vida de Jesus, ele sempre usa exemplos na prática para nos ensinar. E eu vou até além. Ele simplifica a nossa vida. Jesus, ele simplifica nossas vidas. Pensa nisso. Jesus, ele simplifica a nossa vida. Por que a nossa vida é tão complicada? Você consegue pensar o que é que eu te denuncio? Por que a nossa vida é tão complicada? Se a Bíblia diz, se eu estou dizendo, na verdade, a Bíblia não diz isso, se eu estou dizendo, eu como pastor, eu como ser humano, eu como servo, eu como escravo de Cristo, se eu estou dizendo que Jesus, ele simplifica a nossa vida, porque vivemos ainda tanta complicação. Porque nós mesmos o criamos. Criamos para quem? Para as nossas vidas. E como que Jesus, ele simplifica as nossas vidas? Primeiro, ele pega os mandamentos do Antigo Testamento e resume apenas em 2. Apenas em 2. Jesus, ele deixa na sua prática 2 ordenanças. Qual? O batismo e a ceia. O batismo para arrependimento dos, a ceia para comunhão com ele. E o que está no meio do batismo e da ceia? A ordenança. O grande mandamento. Eu vou entrar um pouquinho mais para você entender. E o que Jesus viveu para pregar? Ele viveu o batismo nas águas. O batismo nas águas vai nos remeter ao arrependimento dos nossos pecados. E por que Jesus se batizou se ele não pecou? Entenda uma coisa, sabe o que eu vejo com isso? É Jesus dizendo, eu não sou melhor que ninguém, eu vou pegar a fila, irei me batizar, porque eu sou o exemplo vivo para os meus filhos. A Bíblia vai dizer, meus amados, em Mateus, que João, no deserto da Judeia, no Rio Jordão, ele pregava em nome de Cristo, para que aqueles que se arrependessem fossem batizados, se arrependessem dos pecados. Quando de repente chega Jesus no Rio Jordão, pega a fila. Pega o quê? Pega o quê? A fila. Saiba esperar o seu tempo, e no seu tempo não ultrapasse o teu irmão, não tenta dar volta para ser o primeiro ou para ter vantagem perante os teus irmãos. Fica no teu lugar. Jesus foi para o final da fila. Imagine João, meus irmãos, pregando ali, batizando, quando de repente ele vê no final da fila Jesus. E onde estava Jesus antes do batismo? Trabalhando no anonimato. Aonde estava Jesus? Na marcenaria de José. Sua profissão? Carpinteiro.
Era assim que ele era conhecido. A Bíblia diz, mas quem é esse aí? Não é o filho de José, aquele carpinteiro, o filho do carpinteiro? É. Os olhos humanos te conhecem de uma forma, mas Jesus te conhece de uma outra forma. Os olhos humanos te conhecem como William, te conhecem como Cris, mas Jesus não. Ele te conhece como meu filho, herdeiro e co-herdeiro do trono. Não se diminua, mas não se engrandeça. Fica na sua posição. Fica na sua posição. Não se diminua. Vá para o final da fila e seja batizado por João Batista. Não se engrandeça, porque a palavra vai dizer que João batiza com água. Mas virá aquele que irá batizar com fogo. Com fogo. O qual eu não sou digno de quê? As sandálias dele. João estava pregando, o povo estava se batizando, estava aceitando a pregação dele. Mas qual era a posição de João? Continuar pregando o evangelho que salva, que restaura. Qual é a minha função? Continuar pregando o evangelho que salva. Qual é a tua função? Continuar dando testemunha de servo de um Deus altíssimo e poderoso, a qual te chama como amigo e qual te chama por filho. Ao descer das águas, meus irmãos, Jesus ele assume uma condenação que estava sobre a humanidade desde o Jardim do Éden. O pecado. Quando Jesus desce a água do Jordão, ele assume, olha, eu não sou pecador, mas eu assumo todos os pecados daqueles que crêem em mim. Ele assume o pecado da humanidade. Quando ele desce as águas e quando ele é submergido, ele ressuscita para dar o quê? A vida a todos aqueles que nele crê. Atos capítulo 8 vai dizer que Felipe, o próprio Senhor tira Felipe de um local e direciona, porque existia alguém que estava lendo o quê? A Torá. Estava lendo a palavra. O eunuco, etíope, lendo a palavra, não entendia. Mas quando há o discernimento da palavra, o conhecimento da palavra, logo ele vê, ele acredita, bate no seu coração e ele vê a água e pergunta para Felipe: Felipe, aqui está a água, o que me pede? Basta somente crer. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus e Salvador. Foi batizado. Aquele homem foi morto e ressuscitado pelo batismo nas águas em Cristo Jesus, porque crê. Qual é a importância do batismo? Obedecer a ordem de Jesus Cristo. Aonde está? Mateus 28, 19. Ide, pregai a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ordem de Jesus para as nossas vidas. O que Jesus viveu? Ele viveu o grande mandamento. Jesus, meus amados, como eu já falei, ele pega todas as leis do Antigo Testamento e resume em apenas 2, Mateus 22, 36 ao 39. Vamos ver quais são esses mandamentos. Eu quero resumir. Ame ao Senhor. Amem ao Senhor, seu Deus, e ame ao seu próximo como a ti. Você consegue memorizar e obedecer as 613 leis que está no Antigo Testamento? Consegue memorizar? Aí Jesus facilita a nossa vida, ele fala assim, olha, 36, Ian. 22, 36, tá? Ele facilita, mestre. Perguntaram para ele, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe,
Amarás o Senhor teu Deus. Qual é o teu Deus? Essa semana foi falado aqui sobre Deus, dois deuses. A qual a Bíblia vai relatar que nosso Deus reconhece outro Deus. Qual? Mamon. Aonde está o teu coração, ali está o teu. Se é no batismo do arrependimento, ali Jesus está no seu coração e Ele é o seu Deus. Se é o material, as tuas finanças, ali também está o teu Deus. Qual? Mamon. Então ame ao teu Deus, de todo o seu coração e de toda a tua alma, de todo o coração e de toda a sua. Mas eu faço juras de amor a Jesus Cristo. Eu faço juras, eu declaro, eu prego, mas o que o teu interior, que a tua alma fala? As tuas atitudes condiz com o que você fala? Porque não adianta, meus amados, declarar que ama Jesus pela boca. Não adianta quando você está com o microfone, onde você está no palco, onde você está na praça pregando Jesus, e quando você está a sós com a sua família, que você destrói através das suas atitudes. A tua alma, sabe quem te conhece? A tua casa, tua esposa, teu esposo, os teus filhos. Então ame Jesus com a sua alma. Consegue entender isso? Diga amém. Ame Jesus com as suas atitudes. E de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Eu falei essa semana aqui que quem alimenta o nosso pensamento, quem é? Nós mesmos. E quantas armas nós colocamos nos nossos pensamentos? Quais armas? Aquela que você alimenta. Uma arma, eu não vou mais para a igreja. Por quê? Porque o pastor está careca, eu não gostei. Eu não vou mais para a igreja, por quê? Porque ele é muito abusado. Eu não vou mais para a igreja, por quê? Porque eu queria ouvir uma palavra de restauração, de bom ânimo, e a palavra hoje é de renúncia. Você alimentou seus pensamentos. Então, ame a Deus. Quando a palavra for ministrada, Senhor, a palavra está me confrontando, o sangue está fervendo, está subindo, a minha cor está mudando, mas eu recebo essa palavra para a minha alma, Senhor. Eu sei que eu preciso de mudança, eu sei que esse sangue que está fervendo, ele precisa ser mudado. A tua palavra me confronta e eu quero, desejo obedecer. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te pedir algo, não fica fora da presença de Jesus não, deixa eu ser mais claro para você, não seja covarde, não seja frouxo, porque servir a Deus tem que ser arrojado. Aqueles que estão lá fora que não aceitam a palavra de Deus, são frouxos e covardes, são frouxos e covardes. Por quê? Porque não quer renunciar às coisas lá fora, para ter as daqui da casa do Senhor. Muitos são por falta de conhecimento, porque eu e você não pregamos verdadeiramente o amor de Cristo. Muitos, mas muitos também são, porque deu alimento aos seus pensamentos, por conta de atitudes de homem. Muitos. Próximo. Este é o primeiro mandamento. Vamos para o segundo. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti. Repita isso para mim, igreja. Amarás a teu próximo como a ti. Quando olhamos para Jesus, no primeiro mandamento, vemos que Jesus, coloca 2 Coríntios capítulo 5, 21, vemos que Jesus, por amar a Deus, ele aceitou a cruz. Jesus, por amar
a Deus, ele aceitou a cruz. Por quê? Por amor de Deus para conosco. Jesus amou a Deus, ele aceitou a cruz. E por que ele aceitou a cruz? Pelo o amor de Deus, pela minha e tua vida. Ele aceitou. 2 Coríntios capítulo 5, 21. Que diz assim: aquele que não conheceu o quê? Se batizou nas águas para se arrepender dos pecados. Agora, existe uma lei lá, como eu falei no versículo Isaías 40, que foi decretado que aquele que estava sendo anunciado no deserto, ele iria nos remir dos nossos pecados. E por que Jesus ele foi se batizar? Porque se ele não se batizasse, estaria descumprindo a... Quem descumpre a lei, o que acontece? Peca. Consegue entender o quanto eu e você, nós temos que pensar nas nossas atitudes? Jesus, ele é poderoso, ele sabe de todas as coisas. E ele foi para a fila para se batizar, para ensinar a eu e a você, e fazer a gente pensar, refletir nas nossas atitudes, a qual tomamos. E quando olhamos para os exemplos práticos de Jesus, temos que olhar, se Jesus, que não tinha pecado, se batizou, eu preciso estar lá dentro, lá embaixo ainda, para ser curado, para depois ser ressuscitado. Eu não posso descer apenas uma vez como mestre e subir, como diz Pedro. Não. Crucificado como Jesus, não. De cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque no final, Pedro reconheceu todas as suas falhas do início. E se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus para a nossa vida? Ele deu seu único filho, por amor à minha vida e à tua filha. Você acha que tu vai ficar quando ele voltar, como está escrito no versículo 26? Tu acha que você vai ficar quando ele voltar? Eu não. Eu não vou ficar. Por quê? Porque primeiro é a justiça de Deus para a minha vida. Queremos e temos a condição, meus amados, de justificar o sangue de Cristo que desceu na cruz do Calvário por amor à minha vida. Como que eu faço isso, pastor? Faz como Jesus, só obedece a palavra. Só obedece a palavra. Qual é a palavra? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua. Ame ao teu próximo. Ame ao teu próximo. Ame ao teu próximo. Por amar ao teu próximo, por amar ao próximo, Jesus, ele mudou vidas. Tem alguém aqui nessa noite a qual a vida foi mudada por Jesus? Ele mudou família. Tem algumas famílias aqui que foi mudado por Jesus? Ele mudou a aldeia. Ele levou esperança por amar ao próximo. Coloca para mim Mateus 11, 4. Mateus 11, 4 e 5. Aquele que anunciava teve uma dúvida, e aí veio. E Jesus, respondendo aos discípulos de João, disse-lhe: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, pode dar glória por isso? Os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres são anunciado o evangelho de Deus. Tudo isso Jesus fez por amar
ao próximo. Tudo isso Jesus fez por amar ao próximo. É mandamento. É mandamento. O que eu tenho que fazer para amar o próximo? Posso te ensinar? Eu vou usar a Cris como exemplo aqui. Será que tu pode tirar as armaduras que saem da tua boca? Por amor ao próximo? Será que você pode tirar a dureza de coração e parar de olhar torto para aquele que não olha para você? Será que a gente consegue amar o próximo? Será que a gente consegue amar o próximo e compartilhar um pouco daquilo que Deus te deu, a prosperidade, para conquistar e servir aquele que não tem? Será se eu consigo amar ao próximo e visitar aquele enfermo que depende da tua mão para colocar uma sopa na boca? Será que você consegue matar a tua carne, abrir mão do teu descanso e ir servir? Será se você consegue falar do amor de Deus, que Ele se expressou, que Ele se sacrificou para você, por amor daquela amiguinha que você bloqueou no WhatsApp? Sabe o que é isso? Amar ao próximo. É as armas. Nós utilizamos essas armas. Ou ninguém nunca fez isso aqui? Será que eu consigo amar ao próximo renunciando às minhas vontades para fazer as vontades de Deus? Quais são as minhas vontades? Eu, Adevaldo, eu quero ter uma família estruturada. Não abro mão porque é bíblico. E todas as nações serão abençoadas. Promessa. Mas será que eu consigo renunciar um carro e não parar de ir ao culto com a minha família? Será que eu posso renunciar um projeto individual do homem para poder ter um pouco mais de condição espiritual e alimento espiritual? Um exemplo para minha casa. Será se eu consigo renunciar um pouco mais à vaidade, raspar o cabelo como sinal de humilhação, vestir um pano de saco e simplesmente agradecer como Jó fez? Deus, eu te louvo. Era adorando a Jesus e o caco de telha coçando a pele. Será se eu consigo renunciar? Olhe para mim. Você sabe o que você precisa renunciar? Você sabe. Você sabe. Não sei. Ore a Deus. Peça para o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Orem a Deus. E por que isso? Porque tudo isso Jesus fez. Tudo isso Jesus fez por nós. Terceiro, Ele celebrou a ceia. Jesus celebrou a ceia. A ceia é uma direção até que Ele venha. Que diz assim no versículo 23. Olha para cá. Porque eu recebi do Senhor o que também lhe entrei. Por que Jesus recebeu dele, do nosso Senhor, e não ficou para ele? Porque ele tinha o quê? Uma missão. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. O que eu recebi do meu Pai, eu também lhes dei o quê? O pão da vida. Eu sou o bom pastor. Coloca para mim, Ian. João 10, 18. Eu sou o bom pastor e ninguém tira a minha vida.
Eu sou o bom pastor e ninguém tira a minha vida. E diz assim, ó, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu. O poder da vida está na mão de Jesus. Só que ele tem um direito que vai além. O quê? De requerer. Jesus, na crucificação, ele conquistou o direito de vivermos. Por quê? Porque já estavam condenados junto com o maligno. E o que nos condenava? O meu e o teu pecado. E ele se fez pecador por nós. E quando ele declarou, está consumado, concretizou o poder da vida nas mãos dele. Eu gostaria de viver isso, entender isso na prática. Baixa a tua máscara aí, só um minutinho. Eu gostaria de viver o poder que está na mão de Jesus na prática. Baixou? Aperta o teu nariz aí. Segura. Você não consegue controlar o tempo que você desejaria. O tempo que você determinar, eu vou ficar 20 minutos sem ar, você não consegue. Esse poder não está nas tuas mãos. Esse poder foi dado a Cristo. Por quê? Porque eu recebi de meu Pai e a ti darei. Eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, ou seja, a minha vida e a tua vida está na mão de Deus. A minha vida e a tua vida está nas mãos de Deus. E ele vai dizer, e tendo dado graças, versículo 24. Quando ele fala, e tendo dado graça, ele está dizendo para o nosso Deus, eu aceitei o desafio, meu Pai. Qual é o desafio? De dar a minha vida por ele, dar a minha vida por essas vidas. Eu aceitei o desafio. Então Jesus, ele pega o pão e dando graças, ele dá aos discípulos. O pão vai representar aquilo que ele estava pregando, mas não viveu ainda. E ele está dizendo, olha, o que eu recebi do meu Pai, e tendo dado graça, pegou o pão, partiu. O que ele é? O pão da a vida, o poder está na mão de quem? Ele pega o pão que representa o seu corpo, ele parte, rasga o pão e distribui aos discípulos. Sabe por que isso? A minha missão, que eu recebi do meu Pai, foi para a vida de cada um de vocês. Sabe aquele que iria trair? Também recebeu. Por quê? Porque também foi para a vida dele. E Jesus o serviu. E tendo dado graça, ele aceitou a causa. E aqui eu quero ensinar para vocês. Escute uma coisa. Qual era a causa que Deus entregou nas mãos de Jesus? Remir a humanidade do pecado. E qual era a dor? Como o Ian ministrou na sexta. A dor que gerava em Jesus Cristo, como ele ministrou, não eram as lanças transpassando a carne de Jesus Cristo, não era a chicotada que abria a sua carne, que doía, não era. Qual era a dor? O pecado.
Essa dor era tão poderosa que teve uma hora, umas 3 horas da tarde, que o céu escureceu. Da sujeira do pecado. E essa sujeira, esse pecado, essa dor veio sobre Cristo. Porém, se Jesus pensasse na dor, o que ele faria? E o quê? Ia desistir. E ele tentou. Como assim, bispo? Ele tentou? No Getsemane, ele não tentou deixar a causa, mas ele tentou não passar pela dor. Aonde ele diz assim: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. E o que o Senhor quer ensinar para isso? Olha para o teu irmão ao lado e diga assim para ele: não pegue a dor. Porque se você pegar a dor, você só vai atrapalhar a você mesmo e ao teu irmão. Mas se você pegar a causa, aí você consegue me ajudar. Olha a diferença disso. Se eu pegar a dor do William, eu vou chorar junto. Eu vou chorar, irmão. Somos humanos. Eu vou olhar para a dor, para a situação, eu vou dizer: meu Deus do céu, por que o Senhor está falando isso? Talvez eu até condene Jesus por conta da dor que o irmão está sentindo. Aí eu te pergunto: tira a dor dele e põe em mim? Tem coragem? Mas chorar, eu choro por quê? Porque eu quero compadecer da dor do meu irmão e ele saber que eu sou irmão dele. Eu tenho um interesse. Qual é o interesse? Ele saber que eu estou junto com ele nesse sofrimento, nessa dor. Sabe o que você vai fazer? Vai sofrer junto com ele. Por quê? Jesus está de olho nas suas atitudes. Ele conhece o profundo, o oculto e o escondido. Quer saber o que ele conhece mais? A divisão da alma e do espírito. Tão poderoso que ele é. Pastor, o que eu tenho que fazer? É isso, ó, a causa. Qual é a causa, meu irmão? É essa, é essa. Mas a tua posição precisa mudar. A tua atitude não é essa. Reclamar, desistir, se sentir um fracassado. Não foi por isso que Jesus morreu na cruz por você. Muito pelo contrário. Larga essa capa de coitado. Lava a cara. Faz que nem Davi. Orou, jejuou pelo filho do pecado. Quando Deus recolheu o filho do pecado, o que ele fez? Colocou as vestes e foi adorar. Causa! Não pegue a dor, pegue a causa. Aí você consegue ajudar o teu irmão. Do contrário, você só atrapalha. Qual foi a causa que Judas entregou Jesus? 30 moedas de prata. Que os fariseus fizeram? Lábia, entrega que nós damos para você. Depois ele sentiu a dor da traição. Bateu o arrependimento. O que ele fez? Não quero. Toma as moedas de prata, toma, devolve. Sinto muito. Se vira. O que nós queríamos de você, já conseguimos. Qual era a causa dos fariseus? Entrega Jesus. Qual era a causa de Judas? As 30 moedas de prata. Qual era a dor de Judas? Arrependimento e amargura. Qual foi a posição dos fariseus? Tua dor não quero não, eu só queria a causa. Inverte isso para o bem. Pega a causa do teu irmão, sim, e seja, se tiver que exortar, exorte. Se tiver que chamar a atenção, chame. Se tiver que dar a direção, dê a direção. Se tiver que ir junto, vá junto. Mas não pegue a dor. Porque você está dizendo: olha, Senhor, a prova dele eu quero para mim. Você quer pegar a prova?
É Jesus dizendo, eu já paguei o preço pela vida dele, eu só quero que ele mude de atitude, de posição. Você quer pegar a prova? Eu te aprovo. Eu te coloco em uma situação para te aprovar. Judas estava numa situação, em uma posição, que era para ser aprovado. Mas a dor da avareza deu um outro destino para eles, para Judas. Um outro destino. E ele vai dizer, essa é a nova aliança. Quando fala de nova aliança, está se cumprindo o que Jeremias profetizou no capítulo 31, versículo 31, onde Deus fala, e farei uma nova aliança com a casa de Israel e com Judá. Se concretiza através do sangue de Jesus Cristo. Este é o meu cálice, o sangue da nova e da eterna. Quando fala de eterna, vai falar de continuidade. Qual continuidade? Que temos que anunciar a morte de Cristo, mês a mês. Certo ou errado? Errado. Todos os dias. Todos os dias temos que anunciar a morte de Cristo. Por quê? Porque Ele está com você só na ceia? Irmãos, Jesus está com você só na ceia? Ele está com você todos os dias. Então anuncie a morte dele. E como que eu faço para anunciar a morte de Cristo todos os dias? Pecado, resistir e ele fugirá. Pecado, resistir e ele fugirá. Eu estou anunciando a morte de Cristo. É simples. O entendimento é simples. Mas lembra que eu falei que Jesus simplifica as coisas para nós e a gente complica? Às vezes você fala, ai, nossa, mas eu sei que eu tenho que renunciar, mas eu não aguento. Já pecou. Já cedeu. Mateus vai dizer que cabe simplesmente olhar. Não precisa mais do ato. Adultério não precisa mais do ato. Cabe simplesmente olhar e desejar. Já cometeu. E não estou falando somente de pecado da carne, não. Outros tantos que temos que fazer o quê? Renunciar. Quero alimentar o meu ego. Quero comprar aquilo para alimentar o meu ego. Resistir o diabo e ele fugirá de... Às vezes o diabo nem te colocou, mas você quer alimentar o ego. Renuncia. Anuncia a morte de Cristo todos os dias. Isso é anunciar. Quando você muda o teu comportamento, o que significa isso? Eu estou anunciando a morte de Cristo. Por que eu mudei? Porque as atitudes não eram boas e as consequências também não. Então eu preciso gerar mudança. E quando eu mudo, eu anuncio a morte de Cristo. O entendimento não é fácil. E no dia a dia? É aí que Jesus quer ver você. É nesse momento que Jesus ele quer ver as suas atitudes, ele quer ver você pregar, ele quer ver você anunciar de boca fechada, mudança de atitude. Por quê? Porque o poder da vida está na mão dele. Quando o Satanás vir para a vida de você, ele vai dizer, opa, aí não. Aí não. Mas Jesus, Pedro te negou 3 vezes. Senhor, Pai da eternidade, eu conheço Pedro. Não autoriza Satanás a ir andar na vida de Pedro, não. Não autoriza. De onde vieste, Satanás? De rodear? Viste o meu servo Jó? Eu vi. O Senhor dá tudo para ele. Tem tudo.
Deixa eu tocar na vida dele para ver se ele não murmura. Jó eu conheço. Deus, tá? Entenda a posição de Jesus por amor à minha vida e à tua vida. Deus, Jó, vai lá. Tira tudo. Mas a vida dele está na minha mão. Essa não. Tira tudo. Para ver se ele murmura. Sabe o que Jó fez? Vocês conhecem. Eu vou ganhar tempo. Vocês conhecem o que Jó fez? Ele adorou. Em meio às cinzas. Ele não abriu mão da dor. Ele não abriu mão da dor pela causa. A causa sustentou Jó em meio à humilhação, em meio às cinzas. A causa de Jesus, o sangue foi derramado por amor a mim e a tua. Última coisa para a gente encerrar. Fazei isto em memória de até que ele venha. Até que Jesus venha, meus amados, nós temos que continuar. Onde? Nos caminhos do Senhor. A Bíblia vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está na mão do Senhor. O caminho é Ele. O caminho é Jesus. Você está aqui por conta de Jesus. E o que precisamos ser? Verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a verdadeiro. E com quem? Consigo mesmo. Porque se você for verdadeiro com o teu irmão, você não é contigo. Como assim? Porque às vezes nós somos tão fiel a uma pessoa, eu sou verdadeiro com ele, que eu faço coisas que eu não faço para mim. Agora, se você for verdadeiro consigo mesmo, aí sim você vai conseguir ajudar o teu irmão, mas na vontade de Deus. O Senhor vai colocar, o Senhor vai direcionar, o Senhor vai falar contigo: faz isso, direcione aquilo, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça isso, sendo verdadeiro consigo mesmo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e isso precisamos ter continuidade, até que Ele, quando Ele vem, pode vir hoje para você, misericórdia, pode vir amanhã para você. O poder está na mão de quem? O poder da vida e da morte. Ele já te deu vida, mas Ele pode requerer. E louvado seja Ele, se for Ele que requer, não o inimigo. O inimigo, ele requer todas as vidas. Jesus não permite. Até que Ele venha, fala de fidelidade, ser fiel até a sua vinda. Coloca Apocalipse 2:10. Ser fiel até a sua vinda. Nada temas das coisas que hás de padecer. Irmão, não tenha medo da tribulação, não tenha medo da dor, não tenha medo da circunstância, não tenha medo. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel, ser o quê? Ser fiel até, e dar-te-ei a vida. Está na mão dele. Sabe o que isso quer dizer? Se for para morrer por Jesus, vale a pena. Por quê? Porque você vai receber uma cor. Vai para o exército americano, morre pelo exército americano, que tu vai receber uma medalhinha, que a ferrugem vai comer. Essa coroa da vida incorruptível. Até que Ele venha, fala de renúncia. E a Bíblia vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Aí eu vou te perguntar: você consegue orar a Jesus e renunciar às suas vontades? As suas vontades. Já falei um pouco disso. Qual é a minha vontade? Olha, eu quero ter sim uma família estruturada, mas eu quero que o meu filho cresça,
faça uma faculdade, seja um diretor de uma empresa multinacional ou um grande empresário. Essa é a minha vontade e instruo ele para isso. A minha filha, da mesma forma, que ela consiga os sonhos que ela queira aplicar. E o meu desejo, a minha vontade é o quê? Dar estrutura para ela caminhar todos os dias e alcançar passo a passo. O meu desejo é estar velhinho do lado dessa baixinha aqui e só sair glória. Que as forças se acabam, mas eu quero estar do lado dela. Né? E se possível arrebatar de uma vez só, né, filho? Essa é a minha vontade. Agora, para isso, até chegar, tem outras coisas. Será que eu consigo renunciar uma semana toda para atender os irmãos que estão necessitando? Será que eu consigo renunciar a alguns comportamentos que fervem dentro de mim, igual aquela larva na Espanha que está destruindo tudo? Porque tem alguns comportamentos que são como aquela larva, não respeita nada, vai atropelando assim, ó. Nem a água a larva respeita. Vai se confrontando e vai se infiltrando. Será que tem alguns comportamentos entre nós que nós precisamos renunciar? Para que Jesus possa entrar nas nossas vidas e gerar mudança? Para que possamos ter o conhecimento verdadeiramente do que foi o ato na cruz do Calvário? Como eu já falei, será que você consegue renunciar às armas poderosas que está nas tuas mãos? As armas poderosas que está na tua mente? As armas poderosas que saem da tua boca, mas para a destruição? Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor nos chamou no livro de João para gerar frutos, e frutos permanentes. Aí eu tiro as minhas vontades e coloco as vontades de Jesus. Quando vir aquele para te afrontar, seja espelho para ele. Como que eu sou espelho para ele? Deixa ele falar. Ele quer atenção, ouça. Mas ele está me agredindo, ok, coloca lá, vai lá pagar lá, Jesus, os frutos, o domínio próprio, guarda a larva aí dentro que eu preciso ajudar o teu filho. Frutos, domínio próprio. Jesus te chamou para isso, não foi para dar na cara. Eu recebo, não, nós já temos. Nós já temos, o que nós precisamos? Praticar. Praticar. O que Jesus fez aqui na terra? Ele praticou bons exemplos. Alguém pode levantar a mão e dizer, falou, Jesus teve uma atitude má. Silêncio na casa. Alguém pode condenar Jesus? Mas o diabo tenta, com a tua vida, para condenar Jesus. Vamos servir a ceia? Se coloque de pé.